aqui. Beleza. Bom, pessoal, a aulinha de hoje, ou melhor, a reflexão de hoje tem como título Insucesso e Recomeço. Se faceias algum insucesso em tua vida, admite o fracasso e recomeça. Não te demores na lamentação. Não inventaries, não inventaries em excesso os teus prejuízos. Refaze as energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Tem bom senso para saber quando quando não devas insistir. Não raro, um obstáculo na estrada vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando desvio. Certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos, caso insistíssemos na trajetória retilínea. Quem absorve o insucesso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Não percas tempo, contemplando os escombros. Começa agora a reconstruir. Essa reflexão vem nos trazer a ideia de que devemos sempre pensar em um novo recomeço, né? Em um novo começo. Tem aquela frase famosa do Chico Xavier, né? Que eu não vou saber reproduzir certinho, mas é algo mais ou menos assim, que a gente não pode pegar o que já aconteceu e mudar, mas a gente pode, a partir de agora, criar um novo começo. É algo mais ou menos assim. Então a gente está sempre criando novas oportunidades. E aqui fala uma coisa interessante que para a gente não ficar perdendo muito tempo, né, lamentando, porque o tempo que a gente perde lamentando, a gente poderia estar colocando em prática novas possibilidades na nossa vida, tá? É lógico que há casos e casos, há situações e situações. Há situações que envolvem simplesmente algo emocional, afetivo, familiar. Tem questões de caráter um pouco mais agravante no sentido de perdas materiais, como a gente vem acompanhando junto de nossos irmãos do Sul, ok? Ah, enfim, temos que sempre colocar na balança, temos que sempre que tentar encontrar o equilíbrio nesse processo e mas sempre que possível não ficar perdendo tempo lamentando. Se você tem possibilidade de movimentar alguma coisa, não adianta a gente ficar chorando, não adianta ficar lamentando. A gente tem que pôr as mãos à obra, tá? É, é mais ou menos isso. Irmão Fábio, irmão Gilberto, gostariam de falar algo a respeito? Não, não, Leandro. Não, Leandro, da minha parte tranquilo. Então pensemos nisso, pessoal. Insucesso e recomeço. É sempre possível recomeçar. Erros e derrotas acontecem o tempo todo, tá? A gente nasceu num plano de provas e expiações com um planejamento reencarnatório recheado de dificuldades, de desafios, e é natural que a gente não consiga vencer todos eles. Mas sempre que possível tentar acertar o máximo possível e errar cada vez menos, tá? E uma dessas formas de errar cada vez menos é parar com as lamentações, é parar com os melindres, é parar de se sentir vítima da sociedade, é parar de ficar esperando que os outros façam alguma coisa por nós. Espiritualmente falando, que entra mais no âmbito aqui dos nossos estudos e etc., parar de ficar utilizando da espiritualidade para resolver os teus problemas, tá? Você tem que cuidar da sua energia, você tem que cuidar do seu corpo físico, você que tem que cuidar do seu espírito, da sua alma. Parar de ficar indo em centro espírita, em terreiro de umbanda, em igreja católica, se confessando com padre, para alguém de alguma maneira tentar resolver os teus problemas, tá? A chave da mudança, a chave do melhoramento, né, dessa melhora íntima, está dentro de cada um de nós, tá? Logicamente, em contato com a espiritualidade, em contato com energias superiores, fazendo essa busca e essa troca energética do bem, positiva, tá? É só assim para a gente conseguir sair desse marasmo que a gente vive muitas das vezes, se sentindo um caranguejo, fica sempre andando pro lado, parece que a vida não vai para frente.
Então, o que está errado? Né? O que eu estou fazendo de errado ou deixando de fazer a ponto de sentir que a minha vida não progride? Talvez seja as minhas lamentações, talvez seja potencializar demais o insucesso que eu venho trazendo na minha vida em determinadas áreas. Será que não está na hora de pensar de maneira diferente? Buscar de repente até mesmo uma ajuda profissional, um terapeuta, um psicólogo, né, um psiquiatra, buscar uma ajuda, um amparo junto de alguma doutrina, de alguma religião que esclareça, que traga conforto para sua alma. E mais uma vez, não utilizando religião como muleta espiritual para resolver os teus problemas, para você ficar se apoiando, ok? Vamos pensar nisso, vamos refletir, porque isso é sério, tá? E é isso. Alguém gostaria de falar, pessoal? 3, 2, 1. Oportunidade dada, né? Famosa frase de casamento, né? Quem não falou agora, né? Cale-se para sempre. Não vai calar não. Aqui a gente toda semana pode estar falando, né? Sempre vai ter alguém para falar isso para vocês. Irmão, a aula é sua. Fique à vontade e que possamos nesse momento ter aí a oportunidade de absorver ao máximo os conhecimentos que o nosso irmão Fabinho está trazendo, tá? Irmão esse que vem estudando há muitos anos, esteve conosco lá na nossa casa, tá? Agora trilha caminhos um tanto quanto diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes, relacionados à energia, relacionado a Deus, relacionado a tudo que há de bom nesse universo. E ele veio compartilhar um pouquinho conosco, um pouquinho do que ele já leu, do que ele já aprendeu e que vem dando certo na vida dele. Isso que é mais interessante, tá? Não é simplesmente um apanhado de informações que a gente cata em algum lugar da internet e traz, tá? É muito mais do que isso. É a prática, é a vivência disso que ele está trazendo e que vem trazendo resultados positivos para ele, para a família dele, e ele quer que isso se estenda a muitas outras pessoas, muitos outros irmãos e irmãs, tá? E é por isso que ele está aqui com a gente hoje, para somar, certo? Fique à vontade, irmão. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de cada um. E vamos dar continuidade nas nossas aulas, que são conteúdos muito especiais. Demos início lá, alguns meses atrás, onde tratamos de assuntos muito importantes, referente a frequências e padrões de vibração, tá? A gente estudou a parte 1 e a parte 2. Quem não assistiu, está no canal, tá? Do YouTube. E quem já assistiu, tem a oportunidade de rever, né? Que é um conteúdo muito importante, que vem de encontro, né? Com tudo aquilo que a gente vem vivenciando na nossa vida e que serve para dar um apoio para a gente continuar seguindo em frente e superando, né? Todos os obstáculos aí que se apresentam para nós, né? E hoje vamos dar continuidade com uma aula que eu preparei para vocês, que é referente à defesa astral e psíquica, tá? Então, a gente vai aprender um pouco, de maneira bem simples e bem básica, como que a gente pode se defender de determinados ataques astrais, né? De determinados ataques psíquicos, seja de encarnados ou desencarnados. Bom, equilíbrio de pensamentos e vibrações. Antes de qualquer coisa, precisamos estar conscientes que uma boa defesa astral se dá primeiramente através da harmonia e equilíbrio de nossos pensamentos, sentimentos e emoções, tá? Então, como a gente já vem estudando, né?
nas nossas aulas, como eu citei há pouco, né, referente a frequências e padrões de vibração, aí já está a primeira chave, né, para que a gente possa, de alguma maneira, bloquear determinados ataques extrafísicos que chegam até nós, né? E a primeira chave é essa, né? Uma boa defesa astral se dá primeiramente através do equilíbrio, da harmonia, né? Dos nossos pensamentos, sentimentos e vibrações, né? E também das nossas emoções. Manter nosso padrão vibratório elevado já nos confere determinada proteção contra ataques negativos de origem espiritual e mental. Então, eu creio que isso é o básico que a gente deve começar a aprender, certo? Eu entendo que nem sempre a gente consegue manter o nosso padrão vibratório elevado. Isso é normal, né? A gente acaba dando brecha para que energias, né, nocivas cheguem até nós. Como eu disse, seja de irmãos encarnados, quanto também desencarnados, né? Mas a gente vai aprender nessa aula não só a manter o padrão vibratório elevado, mas quando eu deixar cair o meu padrão e perceber que eu estou recebendo qualquer tipo de ataque, como que eu tenho que fazer para que eu possa sair, né, dessa frequência que está ali me prejudicando de alguma forma? Como eu faço para elevar o meu padrão em meio ao caos, vamos dizer assim? Então, existem ferramentas que eu vou passar aqui para vocês, que vão auxiliar vocês em tais momentos, certo? Quer comentar alguma coisa, irmão Gilberto, a partir deste primeiro slide? Não, não, Fábio. Tá? Se alguém quiser comentar, eu vou fazer alguma pergunta no chat, tá? Fiquem à vontade. Quiser abrir o microfone para falar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Então vamos passar para o próximo slide. Bom, vamos falar um pouco da aura, né? Acredito que quem aqui, né, nunca realizou algum estudo, né, referente à aura, né? Ou já ouviu falar. Então, a definição de aura é o seguinte: são campos de energia que envolvem o corpo humano e outros seres vivos. As auras são compostas por diversas camadas de cores que refletem a saúde física, mental, emocional e espiritual de uma pessoa, bem como seus pensamentos e estado espiritual. Então, pessoal, a aura são campos de energia que nos envolvem, não só a nós, né, mas a todos os outros seres vivos, né? E a aura, elas são compostas de várias cores. Porém, dependendo do nosso estado mental, emocional, enfim, e espiritual, a, uma determinada cor, vamos dizer assim, fica em evidência, se sobressai mais do que as outras, vamos dizer assim, né? Então, se eu não estou num dia muito. Se eu estou em um processo, vamos dizer assim, depressivo, eu não estou muito bem naquele dia, ou eu fico assim, vários dias bem para baixo mesmo, né? E eu não consigo sair, né, daquele processo, né? Não consigo elevar o meu padrão vibratório.
a tendência é que a nossa aura ela vai ficando com uma cor mais opaca, ela vai ficando um pouco mais escura, né? Se algum médium que tem aí a mediunidade de clarividência, ele olhar para a gente, ele vai perceber, né? A cor ali que a nossa aura está nos envolvendo naquele momento, né? Ou quando a gente está num dia que a gente está com muita raiva, que a gente está num dia assim que a gente está muito estressado, brigando com todo mundo, enfim, a nossa aura também tem a tendência de ficar muito vermelha, né? É um vermelho bem vivo, né? Então, olha como que é interessante, né? A cor da nossa aura, ela vai de encontro com aquilo que a gente está sentindo, né? Seja no campo mental, emocional ou espiritual, certo? Quer falar alguma coisa, Gilberto, ou alguém? Tá? Eu acredito que é bem tranquilo, né? Essa parte da aura, como eu havia dito para vocês, né? Acredito que a maioria de vocês já estudaram ou já ouviram falar, né? A importância de se manter equilibrado. Quando nos encontramos em desequilíbrio, nossa aura é afetada, deixando brechas e assim ficamos mais suscetíveis a diversos ataques espirituais. É de extrema importância estarmos em equilíbrio para que possamos manter nossa aura fechada e fortalecida para evitarmos possíveis ataques. Olha que interessante. Naqueles exemplos, né, que eu citei no slide anterior, o que acontece? Vamos deixando brechas na nossa aura, né? Vamos deixando buracos na nossa aura, né? A gente vai abrindo ela, ou seja, a gente vai ficando exposto a essas energias, né? Nocivas, né? Ou de um determinado ataque que possa estar sendo dirigido ali, né? Para nós. E a aura tendo essas brechas, né? Tendo esses buracos, a energia consegue facilmente chegar até nós, aonde vai começar a nos prejudicar. Então, é importante a gente procurar, de alguma forma, se manter sempre em equilíbrio para que a gente possa manter a nossa aura fechada. Porque quando a nossa aura está fechada, ela exerce um determinado grau de proteção. Ela meio que consegue barrar algumas energias. Não todas, tá? Vai depender muito da intensidade, né, do ataque, certo? Mas ela é muito importante, ela está bem fechadinha, vamos dizer assim, né? Ela é como se fosse um escudo, né? Um escudo protetor. Então ela consegue barrar várias energias que se ela estivesse aberta, né, cheia de brechas, iriam nos causar muito mal, certo? Quer falar alguma coisa, Gilberto? Não, não, obrigado, Fabinho. O Leandro estava acompanhando. Sim, é importante e interessante essa questão da exposição nossa por conta da nossa aura, né, que fica exposta em razão de uma invigilância nossa de pensamentos, de sentimentos, de emoções, que a espiritualidade, vamos dizer assim, das trevas, não tem tanta dificuldade assim de afetar a nossa vida aqui na Terra, pelo menos no estágio atual que a gente se encontra. Ou seja, é muito fácil
para quem quer realizar um ataque energético, chegar até nós essas energias, porque infelizmente nós ainda somos muito invigilantes. E quando a gente fala aqui de ficarmos atentos, de nos mantermos em equilíbrio, né, às vezes fica algo muito subjetivo. Vamos tentar trazer um pouco mais para o nosso dia a dia. Hoje eu, sei lá, briguei com a minha mãe, tá? E aí aquele sentimento, né, de mágoa, de rancor ficou dentro de mim. Eu fui dormir com aquele sentimento e eu acordei ainda pensando naquilo de uma maneira muito negativa, tá? Consequentemente, meu caro, minha cara, você já fez uma baita de uma exposição no seu campo áurico, abrindo brechas para que a espiritualidade das trevas haja na nossa vida de forma negativa, tá? E quando a gente fala assim, as trevas agindo na minha vida, calma. Muitas das vezes eles nem estão tão próximos assim. Através do pensamento, seja lá onde esses seres infelizes estejam, eles conseguem chegar até nós através do pensamento e dessas aberturas que a gente faz no nosso complexo energético, tá? Então, sentimentos nobres nos mantêm com a aura vigilante, com a nossa aura positiva, com a nossa aura em manutenção, ok, certo? Pensamentos negativos de rancor, de sofrimento, de ódio, de indiferença, de antipatia e aí inveja, né, intolerância, todos esses sentimentos. Lembra daquela escala de sentimentos que o nosso irmão Fábio trouxe? Se eu não me engano, foi na primeira aula, né, Fabinho? Né? Sim. Da evolução e sublimação dos nossos sentimentos e emoções, tá? Quanto menor na escala, maior a dificuldade de manter o equilíbrio áurico, de manter as nossas energias em ordem, bem equilibradas. Tá? Vai lá, irmão. Antes de passar para o próximo slide, pessoal, então só lembrando, a nossa aura é como um escudo, né, protetor. Ela consegue barrar alguns ataques, né, psíquicos, né, negativos, mas vai depender muito da intensidade do ataque. Só que se ela tiver cheia de brechas, ela tiver aberta, esse ataque vai chegar em nós com muita força, tá? E vai nos prejudicar, certo? Vamos então agora passar para o próximo slide. Ô, Fabinho, posso só dar mais um exemplo pro pessoal? Pode. Imaginem o seguinte, pessoal. Imaginem um carro que é equipado com um sistema de airbag e um que não tem airbag, tá? Isso que o nosso irmão Fábio está falando é mais ou menos você ter ou não ter um airbag no seu carro, tá? Pode ser que você sofra um acidente, pode ser que você sofra algum impacto, mas quando você está protegido, quando você tem um amparo da espiritualidade, né? Mesmo que mínimo, os danos são menores, porque nessa nossa brincadeira de palavras, o seu airbag vai abrir e você vai conseguir ter menos danos do que uma pessoa que não tenha esse equipamento aí no seu complexo energético, físico, etc. Certo? Vai lá, irmão. Bom, dando continuidade, pessoal, uma breve definição, né, de ataque espiritual, né? Ataques espirituais, né, são definidos quando uma pessoa percebe que uma determinada influência negativa começa a prejudicá-la, afetando também a sua energia vital, bem como seu estado mental, emocional e espiritual, tá? Eu acredito que isso aqui não é novidade para ninguém, tá? Isso aqui é o básico, né? Que a gente precisa aprender para a gente poder começar um processo de defesa, né? Porque no dia a dia a gente não presta muita atenção nas coisas. Na correria do dia a dia, a gente acaba muitas vezes se envolvendo ali, né, no nosso local de trabalho ali, enfim, e às vezes a gente acaba ali entrando em um ambiente e às vezes a nossa aura está aberta, como a gente citou, e a gente acaba pegando aquela energia que está ali naquele ambiente.
né? Mas vocês vão entender melhor no próximo slide, que é onde eu vou citar alguns exemplos, tá? Tá, então, vamos citar aqui alguns exemplos de origem, né, dos ataques espirituais, né? Quais são as possíveis origens, né, desses ataques? Aqui eu listei só 5, né? Mas tem vários e vários aí, né? Bom, espíritos obsessores, né? E aqui eu gostaria de relembrar vocês, né? Um ataque espiritual não se dá só entre desencarnados e encarnados, né? Existe muitas pessoas que podem nos causar muito mal, mas muito mais mal, pessoas encarnadas, do que o próprio desencarnado, viu? Locais de baixa frequência vibratória, ambientes tóxicos de trabalho, inveja, tá? A inveja é um dos ataques, gente. Eu não sei se vocês já sabiam, mas a inveja é um dos ataques mais destrutivos que se pode exercer ali para uma pessoa, tá? Pessoas despreparadas lidando com forças espirituais além de sua compreensão. Então vamos comentar um por um rapidamente, tá? Bom, espíritos obsessores, né? Eu creio que todo mundo já tem um determinado conhecimento em relação a isso, né? Que são aqueles espíritos que se aproximam de nós em seus em inúmeros graus, né? Vamos dizer assim, tem aqueles espíritos que se aproximam de nós, às vezes para pedir ajuda, né? E tem aqueles que se aproximam para nos prejudicar mesmo, tá? Locais de baixa frequência vibratória, tá? Um exemplo, quem aqui já não entrou em algum lugar, seja uma loja, seja um supermercado, quem aqui já não esteve presente em algum desses locais, ou uma festa, ou na casa de alguém que às vezes você nunca foi, e você acabou indo pela primeira vez, e você, na hora que você adentra no local, você não sente alguma coisa estranha, alguma coisa te incomodar, ou você começa a passar mal do nada, começa a ter enjoo, ou sai de lá com dor de cabeça, tá? Ou você chega no local, você tem vontade de ir embora dali de qualquer jeito, né, a qualquer custo. Eu já senti muito isso em supermercado, tá? Se alguém pudesse falar, seria muito legal a gente compartilhar aqui essas experiências. Se alguém gostaria de falar, se já se sentiu assim em algum local que vocês já adentraram, né? Um ambiente pesado, ou até mesmo sentiu aquele mal-estar. Quem já sentiu isso na vida? Se alguém pudesse falar, tá? Fiquem à vontade, tá? Temos ali ambientes de trabalho, tá? Fala. Elizabeth, Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. boa noite. Um lugar muito comum da gente sentir isso daí, que eu já fui a trabalho, é em locais como delegacia, Fundação Casa, então são locais que têm energias muito densas,
coisas muito, muito pesadas. Então, um lugar assim, totalmente insalubre mentalmente, vamos se dizer assim. Há muitos anos atrás, ainda quando eu fazia faculdade, nós fomos em vários, na época nem era Fundação Casa, na época era a FEBEM. Então, fomos em várias unidades, unidade de infrator, unidade feminina, uma coisa assim de louco. Um ambiente hostil, pesado, carregado, que a gente mal se sente mal só de entrar. Então, um lugar extremamente, sei lá, nocivo mentalmente, energeticamente, coisas de energia muito, muito ruim, muito negativas. Sim, outro local também que a gente tem que tomar cuidado, que é um local que também tem muitas energias ali presentes, é o cemitério, né, gente? Tem gente que gosta, às vezes no final da tarde, né? Eu já escutei muita gente falar assim: ah, eu vou lá no cemitério sentar nos banquinhos lá, que lá é bem tranquilo, tal, mas você não sabe, né, as energias que estão ali, né? Apesar que a gente sabe que tem guardiões, né, que tomam conta, daqueles locais, mas mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado em determinados locais. Por isso que é sempre quando a gente sentir alguma coisa parecida, ou que a gente sabe que a gente vai em determinado lugar e que lá, né, a vibração não é muito boa, antes da gente sair de casa para ir, a gente precisa se resguardar, certo? Depois eu vou ensinar para vocês uma oração, tá? Que vocês podem elaborar ela do jeito que vocês acharem que vão assim vir de encontro, né? Em conformidade, vamos dizer assim, com aquilo que vocês já fazem, né? Em quesito de oração, tá? Ó, Eu, quando vou inveja, num lugar desse, desculpa, pode quando falar eu aí. sei que quando eu sei que eu vou num lugar desse, antes de entrar, eu já faço a oração básica do Pai Nosso e da Ave Maria, pedindo Sim, para Deus me dar proteção, me dar luz e me dar força para entrar no lugar desse. Então, eu faço a minha oração ali na hora, antes de entrar no lugar. sim. A gente nunca pode, dependendo do local, a gente nunca pode entrar de peito aberto, né? Porque depois é complicado, né? Ó, inveja, gente, o sentimento da inveja é muito destrutivo, viu? Derruba, derruba qualquer um, pessoal. Dependendo da intensidade que a pessoa está emitindo, está direcionando para você, essa energia nociva e destrutiva, ela te põe em cima de uma cama, assim, questão de dias, tá? Um fato interessante, pessoal, é que muitas pessoas públicas, tá? Atores, músicos, né, que estão aí na mídia, muitos deles é, frequentam lugares que fazem banimentos energéticos, né, como terreiros de umbanda, de candomblé, procuram magos para fazer rituais de banimento e etc. Porque além da inveja das pessoas comuns, né, nós aqui, tem a inveja daqueles que são do meio artístico que elas estão. Então tem muita gente que é invejosa dentro do meio da música, dentro do meio, né, cinematográfico e da dança e etc. Tá? Então vocês podem ver que vira e mexe e aparece alguma coisa falando de fulano que frequentou um centro de candomblé e que participa de não sei o que e tal, porque os artistas eles têm essa preocupação, tá? E isso é passado para eles, né? Não basta você querer se manter aos olhos da sociedade, você tem que cuidar também da sua questão energética e espiritual,
tá? Por isso que a gente vira e mexe e vê notícias nesse sentido, desses irmãos que frequentam lugares que fazem banimentos aí de entidades, banimentos energéticos, desfazimento de trabalhos, etc. Vai lá, irmão. Sim. E o último item aqui, né? Pessoas despreparadas lidando com forças espirituais além de sua compreensão. Tá? Então, o que que seria isso? Um exemplo, estou lá em uma reunião mediúnica, né? Eu estou auxiliando ali alguma casa, independente da vertente, né? E às vezes chega a determinados casos, vamos dizer assim, e que muitas vezes são além daquilo que a gente pode suportar, certo? Mas às vezes na ânsia de ajudar, a gente acaba querendo ajudar. Só que às vezes aquele tipo de situação é muito ainda para a gente. Então por isso que tem que se analisar muito bem, né? Cada caso é um caso. Né? A minha equipe está preparada para lidar com aquilo? Estou citando um exemplo, tá? Então isso também é muito importante. A gente ter como base, mesmo que aqui ninguém trabalha em uma casa onde se tenha reuniões de desobsessão com uma determinada frequência, mas é bom a gente ter esse conhecimento, né? A gente, nem tudo, né? A gente é capaz de resolver. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por isso que a gente precisa de ajuda também algumas vezes, tá? A gente não pode querer abraçar o mundo, né? E eu já vi muito isso, já conheço muitos relatos, né, de pessoas que achavam que estavam preparadas para lidar com determinada situação espiritualmente falando e que na verdade não estavam, né? E no final acabavam se prejudicando muito, né? Aí é toda uma correria, que nem o Leandro falou, né, buscando casas e mais casas que de alguma forma pudessem resolver aquele problema para ela, né? Temos que ficar muito atentos, certo? Em relação a isso também. Tá, agora a gente vai para os sintomas de ataques espirituais. Então, listei alguns aqui básicos, tá? Pensamentos obsessivos constantes, pesadelos contínuos, exaustão física sem causa aparente, desentendimentos constantes no lar e doenças sem explicação aparente, né? Quando nenhum tratamento parece mais surtir efeito, tá? O quinto item aqui, né, doença sem explicação aparente, quando nenhum tratamento parece mais surtir efeito, né, é quando você já foi em tudo quanto é médico, fez tudo quanto é tipo de exame e nos exames não sai nada, né? Toma tudo quanto é tipo de remédio e parece que não faz efeito, né? Então isso pode, né, pode ser ali um indício, né, de um ataque espiritual, tá? Muita briga, né? Muito desentendimento no lar, exaustão física, né? Você tá bem, né? Assim, aparentemente, né? Você tá bem saudável, faz atividade física, se alimenta bem, só que você só vive esgotado, né? Isso também tem que refletir muito bem, né? Sobre essa questão, pesadelos, né? Contínuos, né? Recorrentes. Toda noite você tem o mesmo pesadelo, acordando no meio da noite, né? Enfim. E também pensamentos obsessivos constantes, tá? Então a gente tem que ficar um pouco atento, né? Para quando a gente ter a certeza que tudo aquilo que está acontecendo, a gente fala, pô, isso aqui não é meu.
Isso aqui não é meu. Eu não sou assim, eu não penso assim. Então a gente já tem que dar um jeito de bloquear para não deixar crescer isso dentro de nós, né? Porque isso aí, a tendência é ir prejudicando, prejudicando, prejudicando cada vez mais. Alguém gostaria de falar sobre algum desses itens? Acredito que é bem tranquilo, né, pessoal, essa parte. Agora a gente vai entrar nas nossas práticas. Eu vou fazer uma prática com vocês aqui, tá bom? Eu vou explicar elas primeiramente, e depois eu vou falando eu vou guiando vocês, né, que a gente vai fazer de olhos fechados. Eu vou guiando vocês e a gente vai fazer juntos, tá bom? E seria muito importante que todos fizessem, tá? Bom, vou explicar aqui primeiro. A primeira coisa que eu vou fazer aqui junto com vocês vai ser a bênção do local. É uma oração, tá? A gente vai pedir a proteção divina, né, de Deus, e para que ele também possa enviar, né, o anjo Miguel para proteger, né, o nosso lar, né, a nossa vida, né, e tudo mais, tá? Ali eu optei por utilizar o nome de Mihael, porque é o nome original do hebraico, tá? E significa quem é como Deus, tá? Então eu vou fazer essa oração com vocês, tá bom? Para que as bênçãos dos altos recaiam sobre o lar de cada um neste exato momento, tá? E todo esse material depois o Leandro ou o Gilberto vai postar lá no grupinho de vocês, tá? Vocês podem estar, se vocês se identificarem com essa oração, vocês podem estar fazendo ela, certo? Quando vocês chegarem em casa, às vezes vocês percebem que o ambiente, né, no lar de vocês não tá muito legal, vocês podem fazer essa oração, né? Isso se chama bênção do local, tá bom? Depois que a gente fazer ela, a gente vai fazer uma prática aqui que se chama onda de luz, tá? Então eu vou ler rapidinho ela, mas aí eu vou guiar vocês, tá bom? Sente-se confortavelmente e com os olhos fechados, procure respirar profundamente. Agora comece a imaginar uma onda de luz se formando aos fundos de sua casa. O tamanho desta onda tem que ser maior do que sua própria casa. Agora imagine esta onda partindo dos fundos até a frente e conforme ela for passando, mentalize tudo o que for de negativo sendo levado embora por essa grande onda de luz, tá? Essa prática aqui, gente, ela vai exigir um pouco de concentração, tá? E um pouquinho assim, vamos dizer assim, do poder mental de vocês, né? A gente já estudou, né, que somos co-criadores. A partir do momento que a gente pensa, a gente está criando a nossa realidade ao nosso redor, certo? Então, tudo parte da nossa mente, né? Então, quanto mais quanto mais fé você depositar nessa prática, quanto mais vontade você exercer ela, mais os resultados vão ser assim palpáveis. Só que é uma técnica que vocês têm que procurar fazer sempre, tá? E vocês vão perceber que ela é funcional. Ela funciona muito bem e limpa mesmo, tá? E limpa mesmo, certo? Então, eu vou guiando vocês e a gente vai fazer todos juntos, tá? Vamos voltar aqui na oração, tá? Então, pessoal, eu queria pedir para vocês se acomodarem confortavelmente na cadeira, que vocês fechem
os vossos olhos. Procurem respirar bem fundo, pelo menos uma vez. Procurem se concentrar um pouquinho, que vamos realizar então a oração de abertura, né? Que se chama bênção do local. Abençoa, Senhor, estes locais, para que nele haja santa santidade, castidade, mansidão, vitória, amor, esperança, humildade, bondade, fartura, obediência à lei, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ouça, ó Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, e envie teu santo anjo, Mihael, que pode proteger, guardar, preservar e visitar-nos, habitando neste tabernáculo, por aquele que vive. Amém. Continuem com os olhos fechados. Agora vocês vão começar a imaginar uma grande onda de luz se formando ao fundo da casa de vocês ou do apartamento. Imagine essa onda crescendo e ficando maior que sua própria casa. Vou dar um tempo para vocês imaginarem bem essa onda se formando, essa onda de luz. Depositem toda a sua fé e a vontade de vocês nessa criação desta onda. Formada a onda, agora vocês vão imaginar essa onda partindo dos fundos até a frente da casa de vocês. E conforme ela for passando, vocês vão mentalizando que tudo que for de negativo está sendo levado por esta grande onda de luz. Passem esta onda 3 vezes. Passam uma vez, depois vocês voltam, passam uma segunda vez, depois vocês voltam e passam uma terceira vez. Vou dar um tempo para vocês realizarem esse procedimento. Agora vocês, aqueles que terminaram, podem ir abrindo os olhos, respirando normalmente. A gente dá continuidade aqui na nossa aula. Certinho? Conseguiu fazer? Sim. Então, pessoal, a prece pode ser qualquer uma, tá?
mas tem que ter uma precezinha de abertura para você elevar o seu pensamento, tá? Eu coloquei aquela prece, que eu gosto muito de fazer ela, tá? Mas vocês podem fazer qualquer uma, certo? E vão por mim. Se vocês terem uma frequência nessa prática, ó, essa prática vocês podem fazer no local de trabalho de vocês, que é tudo mentalmente, né? Vocês vão ver os resultados incríveis que irão acontecer no quesito assim de limpeza espiritual, tá? Se alguém quiser falar, tá? O que sentiu na hora que estava fazendo, se conseguiu mentalizar bem a onda, se alguém quiser falar, tá bom? Fiquem à vontade. Depois quem vai assistir posteriormente esse vídeo, né, Fabinho, deixar nos comentários lá também no grupo do WhatsApp, né? Sim. Sim, então, pessoal, seria muito importante vocês comentarem, dar esse feedback para a gente, né? Se a prática é válida para vocês, se vocês se identificaram com a prática, se vocês, durante a semana que vocês realizaram essa prática na casa de vocês, ou que se uma hora ou outra vocês chegarem na casa de vocês e vocês sentirem que o ambiente, energeticamente falando, não esteja muito legal, e vocês realizaram a oração somada à prática, e vocês viram que logo após, você sente aquela limpeza, aquela positividade tomando conta do ambiente. Seria muito legal, tá? Acho que teve alguém que levantou a mão aí. Sim, sou eu. Boa noite, Selmara. Eu achei interessante, quando comecei a fazer essa energia da onda, eu tava com dor de cabeça. Tinha uma hora atrás, tinha tomado Dorflex e não tinha passado. E nem o estômago. A hora que eu comecei a mentalizar essa onda, me jogaram um tipo de uma cachoeira de água cristalina na minha cabeça. Aquilo foi refrescando, refrescando, e graças a Deus a dor passou. Tinha tomado Dorflex e não passou não, a dor de cabeça, sabe? Mas depois que essa onda que fui passando na minha casa, eu mentalizei uma onda dourada. Sabe, uma Sim, energia dourada passando desde o fundo até na calçada. E depois pedi para dissipar tudo. E no início que eu tava mentalizando, abriu tipo um portal de uma cachoeira de água cristalina. Caiu na minha cabeça. Eu até assustei, né? E eu fiquei olhando. E depois passou a dor de cabeça. que bom, fico feliz Foi muito bom. pelo feedback. Se alguém mais quiser comentar, falar alguma coisa, fica à vontade, tá, gente? Beth, você levantou a mão também? Não, é que não tinha baixado ainda, ficou a mãozinha aí, mas não levantei de novo, não. Então, pessoal, desculpe pelo horário, tá? Já vai acabar, só tem esse slide mais dois, mas é bem rapidinho, tá? Como a irmã Selmara disse, na primeira vez que ela já fez, ela já teve um resultado, tá vendo? Olha que interessante. Como eu disse, quanto mais vocês fizerem com fé e com vontade, né, mentalizando bem, lembra, toda vez que a gente pensa, a gente cria na nossa realidade. Somos co-criadores, né? Nunca esqueçam disso. Tá? A gente atrai para nós aquilo que a gente está vibrando, né? A gente já estudou sobre isso, né? Referente à lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, tudo é energia, tá? Então, ao longo da semana, eu peço que vocês vão fazendo essa prática. Façam uma prece de abertura, um Pai Nosso, ou aquela que eu passei, que o Leandro vai deixar ela disponível no grupo, e façam essa prática da onda. Quanto mais vocês fazerem ela, mais vocês vão, vamos dizer assim, ficando assim,
Então, vocês vão se acostumar com essa prática e mais forte ela vai ficar, tá? Teve uma irmã que falou no chat, aí que ela também já realiza essa prática, né, Diogo? Então, ela é bem funcional e bem simples, tá, gente? E vão dando feedback, tá bom? Vão dando feedback. Vocês podem fazer ela até no local de trabalho de vocês, tá? Agora, gente, eu vou passar aqui rapidinho para vocês uma que chama proteção divina, tá? Essas daqui também vocês podem fazer, tá bom? Só vou ler ela para vocês, tá? Mas vai ficar disponível, vocês podem fazer ela quando vocês saírem da casa de vocês. Quando vocês forem, antes de vocês saírem, vocês podem fazer ela, tá bom? Ou quando vocês percebem que vocês vão sair para ir para algum lugar, um lugar assim que ser uma energia um pouco pesada, ou um lugar difícil que vocês vão estar, vocês podem realizar ela, tá? Então ela é assim, ó. É uma prece, né? Que começa assim: Ó Altíssimo, Criador de todas as coisas, sem começo e sem fim, graciosamente neste dia, ouve minhas preces. Aí você vai definir uma intenção, né? Qual a intenção minha ao fazer esse pedido, né? Você define uma intenção. Diante de tua infinita bondade e misericórdia, vós possa enviar teus santos arcanjos para me proteger e me guiar no dia de hoje. Que a proteção divina se estabeleça ao meu redor. Aí você vai imaginar um tubo de luz dourado ou da cor que vocês desejarem, descendo do céu, lhe envolvendo por completo. Vocês mentalizam, né, esse tubo de luz envolvendo e protegendo vocês por completo, e vocês vão dizer assim: à minha frente, Rafael, atrás de mim, Gabriel, à minha direita, Mihael, e à minha esquerda, Uriel. Tá? Vocês podem até imaginar os arcanjos ali, tá? Como esferas de luz ou qualquer outra imagem que vocês quiserem imaginar deles, fazendo um escudo de proteção na frente, atrás, na direita e na esquerda. Façam isso com fé, com vontade e vão em frente aonde vocês tiverem que ir, tá? Quem puder fazer ao longo da semana, né? Sempre fazendo uma prece de abertura e depois pode fazer essa prece também, tá? Quem puder fazer esse teste, tá? Seria muito bom, depois vocês poderiam comentar, dar um feedback nas nossas próximas aulas, ou até mesmo no grupo de vocês lá, né? Essa prece vai ficar depois disponível para vocês, tá bom? Passando meio rápido, que a gente passou do horário hoje. Para quem gosta de fazer salmos, tá, gente? Só vou colocar aqui a definição de salmos, tá? Salmo do latim, psalmos, e do grego, psalmos, são poemas, hinos de louvor, gratidão, arrependimento e confiança plena em Deus, tá? Às vezes muitos não dão crédito, mas os salmos, eles possuem chaves extremamente poderosas, viu? Chaves divinas extremamente poderosas. Os salmos têm o poder de elevar nosso padrão vibratório para que possamos nos conectar com esferas mais elevadas, tá? Então, eu listei aqui, como vocês já devem saber, cada salmo, ele foi elaborado, né? Ele foi escrito, né? Para situações específicas, né? Então, eu listei aqui 3 salmos que servem para a proteção, que é o Salmo 91, acho que esse todo mundo conhece, né? Salmo 91, Salmo 23 e o Salmo 27. Lendo-os com fé, vontade e uma intenção direcionada, tá? Para quem gosta, vocês podem introduzir algum desses salmos nas orações de vocês, tá? E por fim, pessoal, eu vou fazer aqui com vocês o Salmo 93 e vou dar as minhas considerações finais e para a gente poder encerrar nossa aula, tá? Então vamos lá. Salmo 93, que já pode ser uma prece, né? Final aí.
Reina o eterno e majestade o reveste. Sim, força e majestade o revestem. Firme e inabalado está o mundo por ele criado. Desde a mais remota antiguidade, firme é o trono do eterno. Elevam os rios a voz de suas águas fragorosas, acima, porém, do bramido das águas mais volumosas, acima do quebrado das vagas do mar, está o Eterno, que é poderoso nas alturas. Fidelíssimos são os teus testemunhos, santidade embelezará a tua casa, ó Eterno, agora e para todos sempre. Amém. Pessoal, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e espero que vocês realizem as práticas, tá? E depois dá um feedback pra gente, tá bom? Agradeço mesmo de coração, tá? Gilbertinho. Leandro, muito gostaria somente de agradecer a aula do Fabinho hoje aí e a presença de todos aí juntamente conosco aí. Muito obrigado a todos. Pessoal, então é isso, tá? Muito obrigado mais uma vez. Vamos fazer essas práticas, tá? Vamos trazer positividade para nossa vida. Vamos tentar manter-nos mais equilibrados. E nada melhor do que a prece, nada melhor do que essas concentrações, essas meditações para colocar a nossa vida nos eixos, né? Estamos precisando muito nesses dias de turbulência que estamos vivendo, tá bom? E até semana que vem, voltando com o Livro dos Espíritos, tá? Depois a gente posta a nossa pergunta aqui, nós paramos para poder darmos continuidade e a gente vai então assim se falando mais tarde. Eu posto para vocês esse vídeo gravado, tá bom? Vai estar tudo lá bonitinho, depois vocês podem pausar os salmos, pode ler, podem pesquisar depois no Google e vocês vão ter um material muito bacana aí para futuras consultas, tá bom? E é isso então, até semana que vem, fiquemos todos em paz. Um abraço fraterno a todos e até quarta que vem. Obrigado, gente. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa Pode. noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.